Oi, pessoal. Então, eu vou fazer um vídeo rapidinho para a gente ter uma explicação, né, um pouquinho mais detalhada para quem perdeu a aula, para quem quer fazer uma revisão. E essa aula hoje é a introdução sobre os fatores evolutivos. A gente falou bastante sobre o equilíbrio de Hardy-Weinberg, né, antes dessa aula. E a gente falou que os pressupostos do equilíbrio de Hardy-Weinberg incluíam a ausência de fatores evolutivos. Quando não tem fatores evolutivos agindo numa população, significa que não tem evolução, a população não está evoluindo, ou seja, não há alteração nas frequências alélicas, né? E a ausência de evolução, são 4 fatores evolutivos, né, que tem que estar ausentes. Então nós temos a mutação, a migração, que a gente chama na genética de fluxo gênico, e a deriva genética e a seleção natural. Então esses são os 4 fatores. Então os fatores evolutivos são a mutação, a migração ou fluxo gênico, a deriva genética e a seleção natural. E eles são chamados fatores evolutivos porque eles promovem a evolução, ou seja, eles promovem mudanças ou alterações nas frequências alélicas de uma população. A gente divide esses fatores em fatores determinísticos, que têm uma intensidade, uma direção determináveis. Então, são 3 fatores que são determinísticos, que são a mutação, o fluxo gênico e a seleção natural. Esses 3 fatores, a gente pode medir as taxas com que isso acontece, né, que seria a intensidade, da seleção natural que está atuando, a intensidade ou a quantidade, né, de fluxo gênico que está chegando, que está saindo de uma população, né, pela migração de indivíduos, inclusive, e a taxa, né, ou as taxas de mutação. E a direção, né, desses fatores também é determinável, né? A gente sabe, apesar da mutação ser aleatória, né, mas que existe uma certa taxa de mutação gerando novos alelos, a migração dos indivíduos chegando ou saindo da população e a seleção natural contra, né, ou a favor de certos alelos. E o fator evolutivo, que é a deriva genética, a gente diz que ele é estocástico, porque ele não tem uma direção determinável. Então a gente não sabe o que vai acontecer com uma população quando ela está sofrendo deriva genética. A deriva genética é totalmente aleatória, ela pode fazer qualquer coisa com a diversidade genética, né, com a frequência dos alelos. Então esse é o nosso único fator evolutivo estocástico. Bom, agora a gente vai dar uma passadinha sobre os fatores evolutivos, né, e as principais características deles, porque nas próximas aulas a gente vai ver cada um deles mais a fundo e os efeitos que eles têm, né, em cima das frequências alélicas de uma população. A mutação, na verdade, ela pode ser definida como qualquer mudança ou qualquer alteração na sequência de bases do DNA. Essas alterações, elas são totalmente aleatórias em termos evolutivos, né? Na verdade, elas surgem por um erro da replicação do DNA, né? Então, quando a gente está fazendo o processo de gerar novas cópias do DNA, a replicação, que ocorre logo antes de uma divisão celular, para que haja DNA, uma cópia, né, do DNA, para ser dividida, né, em 2 células, e que, então, durante esse processo, aleatoriamente, pode ser inserida uma base errada, né? Era para ser inserida uma timina e acabou entrando uma guanina, por exemplo. Então, isso é um erro do processo, e se esse erro não for reparado pelos mecanismos de reparo do DNA, essa mutação, né, essa alteração, ela pode acabar se tornando estável, né, permanecer na molécula e acabar sendo herdada ou passada, né, para as células filhas ali durante a divisão celular, e uma vez que ela é passada para as células filhas, então ela pode ser passada para toda a progênie de células, né, durante as próximas divisões celulares, porque aquela sequência vai estar alterada. Então, a mutação, ela, né, precisa ser uma alteração que é herdável para as próximas células.
Mas a gente pode dividir a mutação em termos de onde ela acontece, em que tipo de célula ou que tipo de divisão celular ela está acontecendo, que seriam nas células somáticas, né, ou durante a mitose ou antes da mitose, onde essas mutações estariam restritas àquele tecido onde elas aconteceram. Então, evolutivamente, elas não vão ter importância a não ser para o próprio indivíduo. Então, por exemplo, elas podem levar ao desenvolvimento de um câncer, por exemplo, uma mutação que leve a um descontrole do ciclo celular e da proliferação celular, fazendo com que as células passem a se dividir descontroladamente, mas elas não vão ser passadas para os descendentes desse indivíduo. Já se a mutação ocorrer na linhagem de células germinativas, ela vai ser daí, né, passível de ser transmitida aos descendentes daquele indivíduo. Então, essa é a mutação que a gente está falando aqui. Essa é a mutação que tem interesse para nós, porque ela é de interesse evolutivo. Ela pode passar de uma geração para outra. E também a gente pode dividir as mutações em dois tipos com relação à sequência que elas atingem. A mutação cromossômica, que são as mutações em larga escala, elas são mutações, por exemplo, de quebra e troca de pedaços inteiros de cromossomos, que são translocações, por exemplo, né? Que são deleções de partes de cromossomos, né? De grandes sequências de DNA. Essas mutações, apesar de poderem ser de interesse evolutivo, não são as principais que a gente vai tratar aqui. As principais vão ser as mutações gênicas. As mutações gênicas são aquelas que acontecem na sequência de DNA em um ponto específico, alterando uma ou poucas bases na sequência de DNA. Então, são aquelas mutações que realmente até alteram uma base em específico, por exemplo, um SNP, né? É um polimorfismo que surge a partir de uma mutação gênica. Elas também são chamadas de mutação de ponto. Então, essa mutação é o mecanismo que dá origem à variabilidade alélica, né? Então, diferentes polimorfismos que a gente tem visto na disciplina, todos surgem por mutações de ponto ou mutações gênicas. Então, são essas as mutações que a gente vai tratar principalmente aqui. A mutação é muito, muito importante para a gente, porque ela é a única forma de gerar novos alelos, de gerar diversidade genética e, por consequência, também de gerar diversidade fenotípica. Então, toda a diversidade que a gente conhece, que existe em todas as espécies que existem hoje no planeta, elas foram geradas por mutação. A mutação é, então, a fonte primária de diversidade genética e a única forma de introduzir novos alelos na população, e ela é a matéria-prima da evolução, né? Então, tudo começa com a mutação. Depois que a gente já tem mutações, a recombinação ela também tem a sua importância, porque ela acaba fazendo como um embaralhamento dessas mutações. Ela pode combinar esses alelos em diferentes combinações, né? Então a gente diz que a recombinação é a fonte secundária de diversidade, porém ela é dependente da mutação, que é a fonte primária. Por isso, a mutação ela é um fator evolutivo e a recombinação não é um fator evolutivo. Ela só complementa, né? Ela aumenta essa diversificação. Mas a mutação é a que realmente faz com que a gente tenha novidades evolutivas. E uma mutação nova, né, quando ela surge, ela é aleatória e ela vai acontecer, então, em um cromossomo específico, né, que vai ser um dos cromossomos de um indivíduo de uma certa população. Então, a gente considera a mutação como a geração de um novo alelo em um loco, um gene, né, ou qualquer região do genoma, não necessariamente um gene, mas ela está gerando um novo alelo e esse alelo, então, vai existir em apenas uma cópia, que vai ser um único cromossomo de um indivíduo, que, portanto, vai ser heterozigoto, porque ele vai ter um cromossomo não mutado e um cromossomo agora com esse novo alelo. E se a gente pensar o que acontece com essa mutação depois que ela surge, né? A gente vai ter algumas opções. Se essa mutação for favorável,
se essa mutação for neutra ou se ela for deletéria. Favorável, neutra ou deletéria, isso é como a gente pode classificar as consequências que essa mutação tem, por exemplo, no gene, na proteína, né? No fenótipo, enfim, que aquela sequência de DNA está determinando. A gente diz que a mutação é neutra se ela não tem impacto nenhum. Ou seja, esse novo alelo, comparativamente com o outro alelo, né, o alelo que existia anteriormente, ele tanto faz naquele fenótipo em termos de ser melhor ou pior, né? Não muda nada evolutivamente, não muda nada para que aquele indivíduo, né, sobreviva mais ou menos, né? Ele não tem nenhum impacto com relação à seleção natural. Já se ela é favorável, essa nova mutação é melhor, né? Esse alelo aí, ele é melhor para o fenótipo daquele indivíduo. E se ela é deletéria, o alelo é pior. Pode ser uma doença, pode ser uma deficiência. Então, seriam favoráveis e deletérias, seriam mutações que elas impactariam na probabilidade de sobrevivência do organismo. Se a gente pensar em regiões do DNA que são funcionais, por exemplo, genes que codificam proteínas, a maioria das mutações, como elas ocorrem aleatoriamente, vai ser prejudicial ao organismo. E isso a gente pode imaginar pensando que simplesmente a mutação é aleatória. Então, é como se a gente pegasse a sequência toda de um gene, fechasse os olhos e escolhesse, apontasse o dedo para uma base aleatoriamente e fizesse uma troca por uma outra base qualquer. E a chance disso não afetar essa proteína ou isso melhorar essa proteína vai ser muito menor do que a chance de realmente a gente acabar estragando a sequência desse gene e a função dele com essa proteína. Porém, a mutação está sempre acontecendo, ela tem uma taxa baixa, mas ela acontece constantemente. Então, alelos deletérios, né, alelos ruins, mesmo que eles vão acabar sendo eliminados da população, eles vão sempre estar surgindo por mutação. E é por isso que a gente sempre vai encontrar alelos deletérios nas populações. A mutação a gente pode medir por uma taxa de mutação que a gente chama de μ. A gente está falando aqui da conversão específica de um alelo específico em um outro alelo específico, como essa taxa de mutação. Então, a taxa de mutação, na verdade, está sendo representada aqui pela alteração de um alelo azão para um alelo azinho, ou a alteração do alelo que a gente chama a frequência dele de P para o alelo que a gente chama a frequência dele de Q. Então, essa seria a taxa de mutação μ. A taxa de mutação, ela é medida por geração e por loco. Então, essa taxa de mutação, ela é uma certa probabilidade, né, ou quantas mutações ocorreriam naquela região específica do DNA a cada geração. Essa mutação a gente chama de mutação direta, porque a gente também pode ter a mutação contrária, ou seja, aqueles alelos que são azinho também só podem sofrer mutação se tornando alelo azão. E nesse caso, a gente chamaria essa taxa de mutação reversa, que é a mutação que reverte a mutação direta, né? Ou ela faz surgir o alelo azão de novo, né? E a gente está falando de azão-azinho, mas a gente pode pensar em qualquer base do DNA, por exemplo, né, de um certo SNP. Então, a gente pode calcular a taxa de mutação, né, ou a gente pode estimar, na verdade, a taxa de mutação para qualquer loco do genoma. As mutações espontâneas, né, que significa aquelas mutações que ocorrem naturalmente, né, sem a gente induzir elas, por exemplo, em laboratório, né, elas ocorrem nos indivíduos, nas populações naturais, elas são muito raras. Muito raras no sentido de que cada base específica do DNA tem uma baixa probabilidade de sofrer mutação a cada geração. E essa taxa, μ, é de 10 a menos 5 a 10 a menos 6 por loco por geração. Mas a gente tem que pensar que o genoma, por exemplo, de um organismo, o genoma nosso, o genoma de algum animal, das plantas maior ainda, né?
Os genomas têm muitas bases, né? Tem muitos nucleotídeos, milhões, bilhões. Então a gente vai pensar que cada um desses, né, tem uma taxa de mutação. Então, na verdade, os indivíduos acabam sempre tendo alguma mutação em seu genoma em todas as gerações. Quando as mutações surgem, a gente já falou um pouquinho sobre isso, elas vão acontecer em apenas um cromossomo de um único indivíduo. Então, a frequência dessa mutação dentro de uma população, ela vai ser sempre muito baixa. Na verdade, vai ser baixa, mas vai depender do tamanho da população, porque vai ser uma única cópia. Mas se a gente calcular a frequência, vai ser uma única cópia em um certo número de cópias da população. Se cada indivíduo tem 2 cromossomos, vai ser uma cópia em 2 vezes o número de indivíduos. Então, essa frequência da mutação assim que ela surge. Bom, a gente falou sobre as mutações serem benéficas, né, favoráveis ou deletérias. Quando a gente fala disso, ou então elas serem neutras, a gente quer dizer sobre a seleção natural, né? A mutação neutra é quando ela não tem impacto na seleção natural. E a seleção natural ela vai acontecer quando existe variação entre os indivíduos na capacidade deles sobreviverem e se reproduzirem, né? E essa capacidade de sobrevivência e reprodução, ela está relacionada à habilidade dos indivíduos de obter recursos do meio, de se alimentar, né? De escolher parceiros reprodutivos, de se abrigar, de fugir dos predadores, né? Uma série de características. E a seleção natural só pode acontecer se existirem indivíduos que são melhores e outros que são piores nisso. Senão todo mundo sobrevive igualmente, né? E além de ter essa variação entre indivíduos, essa variação tem que ser pelo menos em parte genética ou hereditária, para que essa habilidade possa ser passada para os descendentes. E além disso, a seleção natural depende muito do meio, porque o meio, se ele for suficiente, tiver recurso suficiente para todos os indivíduos, mesmo aqueles que não são muito bons de obter esses recursos, vão conseguir esses recursos, não vai ter competição. Então, na verdade, o meio precisa ter recursos limitados para que os indivíduos que têm maior habilidade na obtenção desses recursos, né, alimentos, espaço, parceiros reprodutivos, eles consigam ter uma sobrevivência maior e os indivíduos que são menos hábeis nisso, eles vão acabar perdendo essa competição. E assim é que a gente vai ter a ação da seleção natural. Então, se existir uma escassez de recursos e tiver indivíduos mais hábeis na obtenção desses recursos, e essa característica for pelo menos em parte genética, essas variantes genéticas desses indivíduos mais hábeis, elas vão acabar sendo mais passadas para os descendentes, e então vão aumentar de frequência com o tempo, porque esses indivíduos vão deixar mais descendentes na próxima geração. Então, com tudo isso, a gente quer dizer que existe reprodução diferencial na população, ou seja, tem indivíduos que se reproduzem mais do que os outros. E isso é por conta das suas características, que, pelo menos em parte, têm que ser genéticas. Então, existem taxas diferentes de sobrevivência e reprodução em indivíduos que são geneticamente diferentes. A gente pode dizer que eles têm diferentes genótipos. E, né, então, isso tem uma consequência tanto na sobrevivência, na viabilidade dos indivíduos, quanto na fertilidade. Então, a gente tem uma viabilidade, uma fertilidade diferenciais para aqueles vários genótipos ou para aqueles vários fenótipos, né? E os indivíduos com diferentes fenótipos, né, e diferentes genótipos, eles vão ter o que a gente chama de valor adaptativo diferente. Então, o valor adaptativo é essa capacidade do indivíduo de sobreviver e se reproduzir naquele meio. E o valor adaptativo a gente vai chamar de W. O valor adaptativo, então, que também pode ser chamado de aptidão darwiniana ou fitness, é um valor que a gente pode atribuir para um determinado genótipo. Na verdade, seria a média de sobrevivência e reprodução
todos os indivíduos com aquele mesmo genótipo na população. Esse W, então, vai medir quanto esses indivíduos vão se reproduzir, vão estar presentes, vão ser representados na geração seguinte. Então, a gente faz esse valor proporcional, e então ele vai variar de 0 a 1, sendo 1 o melhor valor adaptativo, né? Então, o maior fitness, aquele genótipo, né, que tiver a maior média de reprodução vai ser o W1. E a gente tem que lembrar que o valor adaptativo é específico para um dado ambiente, porque aqueles mesmos genótipos, né, naqueles mesmos indivíduos, em um ambiente diferente, podem não promover o mesmo tanto de reprodução, né, de sobrevivência. Então, aqueles melhores genótipos de maior valor adaptativo, naquele ambiente, podem não ser os melhores genótipos em um outro ambiente. Então, a seleção natural sempre é específica para o ambiente. Os valores adaptativos também são específicos para uma certa população em um dado ambiente. Na verdade, a ideia do cálculo do valor adaptativo não é só a sobrevivência, nem só a reprodução, mas a ideia de você sobreviver mais tempo é para você poder deixar um número maior de filhos. E esses filhos, eles também precisam sobreviver até que eles consigam se reproduzir. Então, não basta você ter um monte de filhos e eles não sobreviverem até a idade reprodutiva. E então você tem que cuidar os seus filhos, né, para que eles realmente tenham condição de chegar à idade reprodutiva e que eles possam se reproduzir. Então, eles também têm a própria sobrevivência e reprodução deles, e isso também faz com que você precise acabar tendo um certo número de netos, né, a terceira geração que a gente já está vendo aí, e assim por diante. Esses netos também vão precisar sobreviver e eles também têm que se reproduzir. Então, o valor adaptativo de um indivíduo, na verdade, é uma coisa que é bem teórica. A gente vai acabar medindo de uma geração para outra ou estimando de uma geração para outra, mas a ideia, né, de você ter filhos é que, na verdade, também os seus filhos se reproduzam, né, dá uma continuidade para essa espécie. E o valor adaptativo, ele é um termo que ele é totalmente contrário, ele é exatamente o oposto do que a gente chama de coeficiente de seleção. O coeficiente de seleção, ele tem um sentido negativo mesmo, que é da seleção natural contra aquele genótipo. Esse coeficiente de seleção seria a intensidade da seleção natural agindo sobre aquele genótipo específico. Então, se o valor adaptativo do genótipo é 1, o coeficiente de seleção vai ser 0, não vai ter seleção contra aquele genótipo. Já se o valor adaptativo do genótipo for, por exemplo, 0,8, o coeficiente de seleção que o genótipo tem é de 0,2, né? Então, a gente está falando de dois conceitos teóricos complementares aqui. E a gente pode utilizar esses valores adaptativos, esse W, né, para a gente prever quais vão ser as frequências alélicas, né, e genotípicas em uma população após a ação da seleção natural. Então, se a gente começar com uma população antes da seleção natural, né, uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg, então a gente tem aqui a frequência antes do genótipo azão é P ao quadrado, o heterozigoto é 2PQ e o azinho é Q ao quadrado. E a gente pode, então, fazer, né, atribuição ou fazer estimativa dos Ws dos 3 genótipos, né, o W1, W2, W3 para esses 3 genótipos na população. E a gente vai ter que a contribuição de cada genótipo para a próxima geração, né, ou quantos descendentes proporcionalmente ele vai deixar, é a frequência desse genótipo na população multiplicado pelo seu próprio valor adaptativo. Então, pelo seu próprio W. E a gente pode calcular o W médio dessa população, né? A partir, né, tirando simplesmente a média de cada desses 3 Ws que existem, que são 3 genótipos na população. E a frequência que a gente vai ter desses mesmos 3 genótipos na próxima geração, ou seja, a frequência após a seleção natural,
vai ser, então, a contribuição daquele genótipo dividido pelo W médio da população, né? Então, se a gente dividir cada uma dessas contribuições relativas aqui, por esse W médio, a gente vai ter a contribuição proporcional de cada genótipo, né, para essa geração seguinte. A gente tem, então, uma dinâmica entre a taxa de mutação e a seleção natural. A gente falou que a mutação ela estava sempre acontecendo, embora com uma taxa baixa, mas ela estava sempre introduzindo novos alelos na população, inclusive alelos deletérios ou ruins. E aqui a gente tem um modelo onde a mutação seria a água pingando dessa torneira, e ela vai pingando mesmo, ela não vai jorrando, porque a taxa de mutação é baixa, mas ela vai se acumulando aqui no fundo dessa caixa. O nível, né, que a gente está vendo aqui é a quantidade de alelos que a mutação está colocando aqui nessa caixa, que é a população, e o nível, então, é a frequência, ou o que a gente representa aqui como Q. A seleção natural, por outro lado, é uma rachadura, uma fenda nessa caixa. E essa fenda, ela deixa escapar, né, ela deixa vazar esses alelos. Então, seria a seleção natural eliminando os alelos azinho, deletérios, que surgiram por mutação, né? Mas essa fenda não vai até o fundo da caixa. A seleção natural dificilmente consegue eliminar todos esses alelos e acabam restando, né? A gente fica com um nível aí no fundo da caixa. Principalmente pensando em alelos recessivos, né? Que a seleção natural não consegue eliminar completamente, porque ainda sobram alguns alelos nos indivíduos heterozigotos que não sofrem seleção natural. Então, a gente tem esse balanço, né? A gente não vai conseguir ter muitos alelos deletérios, porque eles vão vazando aqui pela fenda, né? Ou seja, a seleção natural vai eliminando eles ao longo do tempo, mas a gente sempre fica com um nível residual. Bom, a deriva genética é um outro fator evolutivo que, diferente da seleção natural, é um fator completamente aleatório. A gente tinha falado que a deriva genética é o único fator estocástico, né, como a gente chama, e a deriva genética, ela na verdade nada mais é do que um fator de erro de amostragem, né? É como se a gente estivesse fazendo uma amostragem dos alelos de uma geração para formar a próxima geração, e essa amostragem, né, ela é de uma quantidade finita, né? Não é uma quantidade infinita. Então, aqui a gente está representando, né, por exemplo, um pacote onde a gente tem todos os alelos da população e a gente começa essa primeira geração da população com 50% de frequência de cada alelo, que seria um alelo as bolinhas verdes e um alelo as bolinhas laranjinhas. E a gente vê que, então, a frequência dos dois alelos é igual, e esses alelos estão todos aqui, né, nesses pacotes, seriam os gametas de todos os indivíduos da população, e a gente vai fazer um sorteio, né, porque é aleatório mesmo, quais desses gametas vão produzir os indivíduos que são os descendentes dessa população para formar a próxima população. Então, nesse sorteio aqui, digamos, a gente vai sortear 10 bolinhas aqui, né? E aleatoriamente a gente não sorteou 5 de cada, a gente sorteou 6 da laranja e 4 da verde. E assim a gente formou a próxima população, que agora vai ter uma frequência alélica de 60% do alelo laranja e 40% do alelo verde. Então veja, nós tivemos uma alteração das frequências alélicas na população simplesmente por acaso. A gente pode pensar nisso especificamente em um certo indivíduo, né? Por exemplo, qual alelo o indivíduo vai passar para os seus descendentes? Para cada gene? Vai ser aleatório, né? Ele pode passar um cromossomo paterno ou pode passar o cromossomo materno. E os dois têm a mesma probabilidade. Então, pensamos se o indivíduo tiver, então, 2 filhos ou 2 descendentes, né? Para cada um desses filhos, vai ser também um processo aleatório, né? Então, é como se a gente tivesse um sorteio mesmo de qual desses alelos vai ser passado. E se a gente tiver só 2 filhos,
a gente pode pensar, imaginar, né, que pode ser que por acaso os dois tenham recebido o mesmo alelo, por exemplo, paterno, ou os dois tenham recebido o mesmo alelo materno, ou que cada um tenha recebido um dos alelos. Já se a gente pensar, quanto mais a gente pensar em aumentar o número de filhos, né? Então, se a gente pensar, ai, nossa, o indivíduo deixou 1000 descendentes, aí a gente vai dizer, bom, então agora já é bem mais provável que ele tenha passado os dois alelos, né? Porque em 1000 descendentes, todos eles terem recebido o mesmo alelo já fica pouco provável. E quanto mais a gente pensar em aumentar o número de descendentes, mais a gente vai garantir, né, que todos os alelos foram passados e que a proporção dos alelos está mais ou menos 50% de cada. Né? O que não vai acontecer com um número baixo de indivíduos, né? Por exemplo, 2, 3 indivíduos. Aqui é a mesma coisa, só que a gente está pensando na população. Então, esse sorteio de gametas está sendo feito para todos os indivíduos da população. Né? Então, quando a população é pequena, ou seja, a gente tem poucos descendentes, né, poucos sorteios ali para fazer, essa alteração, né, essa proporção pode não se manter, né? A gente consegue imaginar isso. Já se uma população for muito, muito grande, quanto maior ela for, menos a gente vai pensar que tantos sorteios assim possam desviar tanto, né? Embora ainda possa ocorrer algum desvio. E a cada geração a gente tem um novo processo de sorteio dos gametas da geração atual para os da próxima geração. Então, aqui no nosso exemplo, a segunda geração já é um pacotinho diferente, né? Porque a gente já tem uma frequência um pouco maior dos alelos laranja. E novamente a gente vai fazer um sorteio. E aleatoriamente a gente acabou indo para a terceira geração também com mais alelos laranja ainda do que a gente já tinha. Então, de 60% passou para 70%. E a gente vai novamente fazer um processo de sorteio para gerar a quarta geração. Já nesse processo de sorteio para a geração da quarta geração, olha que interessante. Esse alelo laranja, na verdade, de 70%, ele passou para 40% de frequência. A gente acabou sorteando mais alelos verdes. Por quê? Porque é um sorteio, foi aleatório e a gente sorteou poucas bolinhas, né? Poucos alelos ou poucos gametas. Então, ao longo do tempo, a gente pode ver que essa população foi variando a frequência dos seus alelos, aumentando de frequência, diminuindo de frequência a cada geração, por um processo totalmente aleatório, simplesmente porque a população não é infinita. Esse nosso pacotinho não é infinito. A gente tem uma limitação no número de indivíduos, né? E quanto menos indivíduos, mais aleatório vai ser esse processo e mais alterações a gente pode ter. Então, a gente diz que a deriva genética é uma variação aleatória da composição genética de uma população ou uma variação aleatória das frequências alélicas de uma população. São efeitos aleatórios de amostragem dos gametas que estão se unindo para formar os indivíduos da próxima geração e, com isso, podem ser alteradas as frequências alélicas. E, de uma forma até mais extrema, a deriva genética pode chegar a eliminar um alelo da população, né? Ou seja, a frequência desse alelo ser zero. Ele não foi sorteado, né? Digamos assim, ele não estava presente em nenhum gameta que formou um indivíduo da próxima geração. Ou então o contrário, a deriva genética também pode fixar um alelo, significa que esse alelo vai atingir a frequência de 100%, ou seja, só esse alelo foi passado para a próxima geração. Mas, de qualquer forma, o que a deriva genética faz ao longo do tempo, de tanto flutuar essas frequências alélicas, é acabar diminuindo a diversidade. Uma hora ou outra ela acaba fazendo com que alelos sejam perdidos. A deriva genética vai ter ainda mais importância naqueles polimorfismos, né, ou naquelas mutações que forem neutras, né, que não sofrerem seleção natural, que forem equivalentes em termos de função, então não estão, né, fazendo com que tenha nenhuma diferença na reprodução dos indivíduos. Então, na verdade, daí a única coisa que vai estar agindo sobre elas é mesmo esse fator aleatório da deriva genética. Só que a deriva genética vai ter um efeito de uma flutuação maior, um efeito maior, o mais impactante, quanto menor for a população.
Então, em populações pequenas, a deriva genética vai ser muito mais importante. Ela vai fazer alterações muito mais drásticas nas frequências dos alelos. E também em populações isoladas, ou seja, em populações que não tiverem migração. Né? Então, essas populações que não trocam alelos com outras populações, né? Quando elas perdem alelos, por exemplo, elas têm que esperar surgir uma nova mutação, senão esse alelo não volta para a população. Tá? Bom, a migração, então, é um outro fator evolutivo. A gente chama a migração dos indivíduos, né? E a gente chama o fluxo gênico a chegada de genes, né? Ou chegada de novos alelos de outras populações, né? Ou novos alelos, ou pode ser os mesmos alelos que já existem ali, né? Mas o fluxo de genes, ou de alelos. Então, quando os indivíduos migram, eles acabam levando os seus genes, os seus alelos com eles, e se eles se reproduzirem nessa nova população, deixarem seus descendentes, então a gente vai ter o fluxo gênico. O grupo de indivíduos que está migrando, ele geralmente não vai ser uma amostra perfeita da população de onde ele saiu. Ele vai poder ter um conjunto diferente de alelos, talvez, ele não vai ter todos os alelos que estavam lá naquela população de origem, ou vão ser indivíduos, talvez, que se a gente olhar para eles, esse grupo de indivíduos não tem uma mesma frequência dos alelos da população original. Tem a população que ganha os indivíduos e tem a população de onde esses indivíduos saíram, né? E as duas podem ser alteradas por essa migração, mas a população que ganha indivíduos geralmente vai ter uma alteração maior, porque ela pode até ganhar alelos que não existiam antes nessa população. E pode, então a migração, né, o fluxo gênico pode ser uma fonte de variação na população também, né, por trazer esses novos alelos. Em geral, a gente pode dizer que o efeito da migração é de impedir que duas populações difiram geneticamente ao longo do tempo. Então, se a gente tem duas populações que continuam trocando alelos entre elas, elas não vão se diferenciar, né? Então, a migração está impedindo a divergência genética. Por outro lado, dentro de cada uma das populações, a migração está aumentando a diversidade ou a variação, porque com a migração, a população vai recebendo novos alelos. Então, isso aumenta a sua diversidade. Era isso, pessoal. Até a próxima aula.